E aí pessoal, professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. O tópico que a gente está trabalhando é o tópico de raiz de funções e hoje vai ser a primeira aula desse tema que é o tema do método do ponto fixo. Esse tema do ponto fixo vai ser dividido em 3 partes, tá? Então essa é a primeira parte, tem mais 2 no futuro. O roteiro dessas aulas de raiz de funções é o seguinte: a gente já falou sobre introdução, falamos sobre isolamento, estamos nessa fase de refinamento e depois vai ter a aula de conclusão. Anteriormente, a gente já falou sobre a definição do problema de raiz de funções, a gente falou sobre a fase de isolamento, os teoremas e os métodos, a gente falou sobre a fase de refinamento, o algoritmo geral e os critérios de parada, e falamos sobre os métodos de intervalo, que são os métodos da biseção e da posição falsa, e a gente falou algumas modificações da posição falsa na aula passada. Hoje a gente vai falar sobre os métodos abertos, então vou primeiro dar um algoritmo geral, definir o que é uma função de iteração e dizer os critérios de parada para os métodos abertos. E depois a gente vai falar sobre o primeiro método aberto, que é o método ponto fixo. Como é o funcionamento dele, o que é a diferença entre funções e qual é a função de iteração para o método ponto fixo. A gente não vai terminar nessa aula, a gente vai ter mais 2 aulas falando também do método do ponto fixo. Então, anteriormente a gente falou sobre os métodos de refinamento, que existiam 2 categorias. Existiam os métodos de intervalo, e a gente falou do método da biseção e da posição falsa. E existiam os métodos abertos, que são ponto fixo, Newton-Raphson e secante. A ideia central dos métodos abertos é a seguinte: a gente vai fazer diversas aproximações, uma depois da outra, e isso já acontecia com os métodos anteriores, os métodos abertos, os métodos de intervalo. Porém, aqui nos métodos abertos, cada aproximação depende da aproximação descoberta na iteração anterior. E os métodos abertos independem de intervalo. Pode ser que tenha intervalo, pode ser que não tenha, não importa, porque o método aberto não depende de intervalo. Ele depende apenas de uma aproximação inicial. Tendo uma aproximação inicial, ele vai funcionar, certo? Normalmente, a gente pode descobrir uma aproximação inicial a partir de um certo intervalo. Então, se eu tenho um intervalo, é fácil encontrar uma aproximação inicial, por exemplo, o ponto médio desse intervalo. Mas o método aberto ele funciona de qualquer maneira, tá? Basta ter uma aproximação inicial. E a gente vai ver 3 métodos aqui. Não são os únicos, mas são 3 métodos, o ponto fixo, Newton-Raphson e secante. E esse método do ponto fixo ele é importante, e é por isso que a gente vai fazer 3 aulas desse método. Ele é importante porque ele serve de base para os outros 2, Newton-Raphson e secante, e ele serve de base para métodos que não são métodos de raiz de funções. Então ele serve de base para métodos lá de sistemas lineares e ele serve de base também para métodos de sistemas não lineares. Então a ideia dele é importante da gente estudar com calma, tá? E aí os métodos abertos eles funcionam da seguinte maneira. Todos os métodos abertos, tá? Eles vão funcionar da seguinte maneira. O algoritmo geral é o seguinte: dada uma aproximação inicial, que a gente vai chamar de x0, esse 0 aí em cima é só para dizer o passo, tá? Então x do passo 0 é uma aproximação inicial. Essa aproximação inicial pode ser encontrada de qualquer maneira. Então se eu tiver um intervalo, ok, eu posso pegar, por exemplo, o ponto médio desse intervalo. Eu posso pegar um extremo, posso pegar o outro extremo, tanto faz, não importa. Então dada uma aproximação inicial x0, dada uma função de iteração, que a gente vai chamar aqui de φ de x, essa função de iteração depende do método. Então, o método do ponto fixo utiliza uma certa função de iteração. O método de Newton-Raphson vai ter outra função de iteração. O método da secante vai ter outra função de iteração. Mas essa função de iteração, ela é dada também, tá? Então, dada uma aproximação inicial, dada uma função de iteração, cada nova aproximação vai ser dada pela aplicação da função de iteração na aproximação anterior. Então, tem uma aproximação inicial x0. Eu aplico a função de iteração φ nessa x0, eu tenho o valor da aproximação x do passo 1. Se eu tiver, isso é feito sucessivamente. Então, se eu tenho a x, que é a aproximação do passo 1, eu calculo φ de x1 e tenho x2, ou seja, x da aproximação 2, a aproximação x do passo 2 é calculado como a função de iteração aplicada na aproximação do passo 1. E assim por diante. Então, a aproximação do passo 3 é a função de iteração aplicada na aproximação do passo 2. Ou, de maneira geral, a gente diz que xk é igual a φ de xk menos 1, ou xk mais 1 é igual a φ de xk. Então, a aproximação da próxima iteração é calculada como φ da aproximação da iteração anterior. Tá? Então, xk mais 1 é igual a φ de xk. E aí, a cada aproximação xk, o que a gente faz? A gente testa se ela é boa o suficiente. Então, eu tenho x0, ela é boa? Não. Eu calculo x1. Ela é boa? Não. Calculo x2. Ela é boa? Não. Calculo x3. Ela é boa? Não. Eu vou assim até chegar num certo xk em que ela vai ser boa o suficiente. Se tudo der certo, ela vai ser boa o suficiente. Lá nos métodos abertos, a gente viu que existem 2 critérios de parada. O primeiro critério de parada era se a gente tinha chegado num intervalo pequeno, ou seja, se A é próximo de B, ou, entre outras palavras, se B menos A é menor ou igual que a tolerância.
Então esse era um critério de parada, e o outro critério de parada é se o f de x era próximo de zero, né? Se eu cheguei numa certa aproximação x barra, onde f de x é próximo de zero, então eu também posso parar. Saber se f de x é próximo de zero é a mesma coisa de saber se o módulo de f de x é menor ou igual que a uma certa tolerância. Mas perceba que nos métodos abertos a gente não tem intervalo. Se eu não tenho intervalo, esse primeiro critério, que é o do intervalo pequeno, ele não vale diretamente. Então ele vai ter que ser adaptado. E ele vai ser adaptado da seguinte maneira. Em vez de a gente utilizar se um critério de parada, se o intervalo é pequeno, no critério de parada, se o intervalo é pequeno, o que a gente vai testar é se duas aproximações consecutivas são próximas uma da outra, elas são semelhantes. Ou seja, se xk mais 1 for bem perto de xk, então eu posso parar. Se eu tenho duas aproximações que elas estão muito perto uma da outra, isso quer dizer o quê? Provavelmente, nas próximas iterações, eu também não vou conseguir andar muito. Eu andei muito nas primeiras iterações, mas eu cheguei num certo valor k em que eu não estou andando muito, eu não estou melhorando muito a aproximação. Então, se eu não estou melhorando muito, nos próximos passos, eu também provavelmente não vou melhorar muito. Então, eu posso parar por aqui. Então, esse é o critério de parada. Se o xk mais 1 é próximo de xk. Se for, eu posso parar. A gente sabe que o xk mais 1 é o φ de xk. Então, outra forma de a gente interpretar isso é se o φ de xk é perto do xk. Se o φ de xk é próximo do xk. Se isso acontecer, eu posso parar. E saber se dois números é um perto do outro, o que a gente faz? A gente testa se a diferença entre eles é menor ou igual que uma certa tolerância, em módulo. Né? Se a diferença em módulo é menor ou igual que uma certa tolerância. Então, esse vai ser o critério de parada. Tá? Em vez de a gente testar se b menos a é menor ou igual que a tolerância, a gente testa se o módulo de φ de xk menos xk é menor ou igual que uma tolerância. Então, esses são os dois critérios de parada para os métodos abertos, e isso vai acontecer para todos os métodos abertos, tá? O primeiro critério de parada é se o módulo do φ de xk menos o xk for menor ou igual que uma tolerância, e o segundo critério é se o critério da função no ponto, ou seja, se o módulo de f de xk for menor ou igual que uma tolerância. Se algum desses dois métodos acontecer, eu posso parar o método. E aí o resultado final vai depender de qual critério de parada que a gente está utilizando. Então, se for o critério de parada das aproximações consecutivas, a gente vai utilizar o x barra, que é a aproximação final, como sendo o xk mais 1, ou seja, o φ de xk. Já se eu tiver a função no ponto, se o f do módulo xk, se o módulo do f de xk for menor ou igual que uma tolerância, a gente diz que o resultado final vai ser o próprio xk. E o método ponto fixo, como é que funciona? Ele funciona da seguinte maneira. Existem certas funções f de x que a gente pode reescrever ela como sendo uma diferença entre funções. A gente viu isso, a gente começou a falar sobre isso quando a gente estava falando lá do isolamento. Né? Um dos métodos de isolamento utilizava esse critério aqui também. E o método ponto fixo também utiliza. Então tem algumas funções que a gente pode escrever ela como uma diferença entre duas funções, g de x menos h de x. E eu quero descobrir o x que faz com que o f de x seja zero. Então o que a gente faz é substituir, né, o f de x por zero. Então eu tenho g de x menos h de x igual a zero, logo g de x é igual a h de x. E o método ponto fixo, ele tem uma característica que é o seguinte. O g de x no método ponto fixo vai ser sempre x. E o h de x, aquilo que sobra, vai ser o φ de x, vai ser a função de iteração. Então o g de x é fixo, x. E o h de x vai ser o φ de x, que vai ser a função de iteração. Eu vou esclarecer um pouco melhor isso nos próximos slides, tá? Então, vai acontecer o seguinte. O ponto x que faz com que f de x seja zero vai ser o mesmo ponto que faz com que g de x seja h de x. Só que o g de x é x. Então, no ponto fixo, o valor de x que faz com que o f seja zero é o mesmo valor de x que vai fazer com que o x seja igual a φ de x. E é justamente esse x igual a φ de x é exatamente o ponto fixo. Porque se eu estou utilizando a função de iteração para descobrir os próximos valores, o próximo valor vai ser igual ao valor atual. X vai ser igual a φ de x, né? E aí é justamente também por isso que esse é um dos critérios de parada, né? Quando essa diferença entre eles dois é bem próximo de zero. Que é justamente o que acontece. Se eu descobrir a raiz, na raiz exata, que a gente está chamando aqui de xi, o f de xi é zero. Isso vai acontecer se somente se o xi é igual a φ de xi. E aí esse é justamente o que a gente chama de ponto fixo. É o xi, φ de xi, né? Quando o x é xi e o y é φ de xi. Então esse é o chamado ponto fixo, do método ponto fixo. Graficamente o que acontece é o seguinte. Digamos que eu tenho essa função x ao cubo menos 9x mais 4 dentro do intervalo AB que vai de 0 até 1. Então a função tem esse gráfico aí no intervalo que vai de 0 até 1. O que a gente faz é o seguinte. A gente pega essa função f de x e daqui a pouco eu vou explicar mais como é que faz isso. Mas eu consigo separar essa função, eu consigo manipular essa função para deixar o y igual a x, que vai ser esse gráfico dessa reta aí inclinada, y igual a x, a reta vermelha. E o restante vai ser o φ de x. E o φ de x, nesse caso aqui, vai ser x ao cubo mais 4 dividido por 9. Daqui a pouco eu vou explicar como encontrar esse φ de x, tá? Mas perceba o seguinte.
Esse local onde tem a raiz da função f de x é o mesmo local onde essas duas funções se interceptam. A função g de x, que é a função x, e a função h de x, que é a função φ de x. X ao cubo mais 4 dividido por 9. Então, onde as duas funções se interceptam é onde a função original f intercepta o eixo x, que é justamente a raiz, tá? Então, eu quero descobrir esse xi que faz com que f seja zero. Isso é a mesma coisa que eu descobri o xi, que faz com que ele seja igual ao φ de xi, tá? E aí, justamente, o método gira em torno da busca por esse ponto fixo, tá? A busca por esse ponto xi. E como é que é feita essa busca? Essa busca é feita da seguinte maneira. O funcionamento do método ponto fixo, graficamente, ele se dá da seguinte maneira. Digamos que eu tenho uma aproximação inicial aqui x0. O que o método vai fazer é, ele calcula o φ de x0. Então, a partir do x0, da aproximação inicial, eu calculo o φ de x0. Quando eu faço aquilo que eu digo que o x1 é igual ao φ de x0, isso é a mesma coisa de eu trazer esse φ de x0 horizontalmente até ele cruzar essa reta y igual a x, e esse valor vai ser justamente o x1. Então, quando eu faço x1 igual a φ de x0, é a mesma coisa de eu fazer isso. Eu trago esse φ de x0 horizontalmente até ele tocar o y igual a x. E aí eu tenho agora o x1. O que eu faço? Eu calculo o φ de x1. E aí eu calculo o φ de x1 e eu faço o mesmo raciocínio. Quando eu digo que x2 é igual a φ de x1, o que eu estou fazendo é trazendo esse φ de x1 horizontalmente até ele cruzar essa reta y igual a x. E aí esse vai ser o x2. Então observe que a cada novo passo a gente está se aproximando cada vez mais da interseção entre essas duas funções, da função y igual a x e da função y igual a φ de x. E aí eu digo que esse φ de x2, calculo o φ de x2, e aí eu trago esse φ de x2 para essa reta y igual a x, e isso vai ser justamente o x3. Então, perceba que a cada vez que eu estou me aproximando mais dessa interseção, os valores de 2x consecutivos vão se tornando cada vez um mais perto do outro. Então, eu tinha um certo x0, eu tenho o x1 que ele está longe do x0, eu tenho o x2 que está longe do x1, mas a distância entre eles diminuiu. E aí, entre o x3 e o x2, a distância deles também diminuiu, né? Então, a cada novo passo, se tudo der certo, a gente vai diminuindo a distância entre duas aproximações consecutivas. Quando eu diminuo essa distância entre duas aproximações consecutivas, muito provavelmente isso quer dizer que eu já estou chegando perto daquele ponto fixo, que é onde o gráfico das duas funções se interceptam. Ou seja, eu estou chegando mais perto da raiz. Bom, e como é que eu faço para encontrar essa função de iteração φ de x? No método ponto fixo, ela é encontrada a partir de manipulações da equação f de x igual a zero. Como? A gente isola o x de um lado da igualdade e o que sobrar do outro lado da igualdade vai ser a função de iteração. Então vamos pegar aqui essa função daquele exemplo, que é o x ao cubo menos 9x mais 4. E aí, a partir dessa função, eu monto a equação f de x igual a zero, ou seja, x ao cubo menos 9x mais 4. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar manipular essa equação para deixar só o x do lado esquerdo e todo o resto do lado direito. O que sobrar do lado direito vai ser a função do lado direito da igualdade, o que sobrar vai ser a função de iteração. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte, eu posso passar esse menos 9x para o outro lado da igualdade, então vai ficar x ao cubo mais 4 igual a 9x. E aí, se eu dividir os dois lados por 9, eu isolo o x. Então, eu vou ter x igual a x ao cubo mais 4 dividido por 9. Então, se eu faço isso, e eu quero fazer com que x seja igual a φ de x, isso quer dizer o quê? Que eu já tenho o x igual, e aí o que sobrar do lado direito da igualdade vai ser o φ de x, vai ser a função de iteração. Então, x igual a φ de x faz com que o φ de x tenha que ser esse lado direito da igualdade, que é x ao cubo mais 4 dividido por 9. Essa não é a única manipulação que a gente consegue fazer naquela função de iteração. Outra manipulação que a gente pode fazer é o seguinte. Esse 4 eu passo para o outro lado da igualdade, ele vai ficar menos 4. E aí do lado esquerdo eu vou ter x ao cubo menos 9x. E eu posso colocar o x em evidência, fazendo com que eu tenha x vezes x ao quadrado menos 9 igual a menos 4. Esse x ao quadrado menos 9 eu posso passar dividindo. Então eu vou ter x igual a menos 4 dividido por x ao quadrado menos 9. E aí se eu quero x igual a φ de x, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o φ de x vai ter que ser o que está do lado direito da igualdade. Menos 4 dividido por x ao quadrado menos 9. Então isso daqui é uma segunda função de iteração que a gente pode utilizar para essa função f de x. Também não existem só essas duas maneiras, existem várias maneiras. Então eu posso isolar o x ao cubo do lado esquerdo da igualdade, vai ficar x ao cubo igual a 9x menos 4, e aí eu calculo a raiz cúbica do lado direito, dos dois lados, né? E aí passa a raiz cúbica para o outro lado. Então eu tenho x igual a raiz cúbica de 9x menos 4. Então a raiz cúbica de 9x menos 4 vai ser uma outra função de iteração possível de ser utilizada com essa função f de x.
A gente pode manipular de outras maneiras. Por exemplo, o x ao cubo, a gente sabe que o x ao cubo é calculado como x vezes x ao quadrado. Então eu isolo o x do lado esquerdo da igualdade e eu passo o x ao quadrado dividindo. Então a minha função de iteração aqui vai ser φ de x igual a 9x menos 4 dividido por x ao quadrado. Ou outra possibilidade é, já que o x ao cubo é x vezes x ao quadrado, eu mantenho o x ao quadrado do lado esquerdo, então vai ser x ao quadrado igual a 9x menos 4 dividido por x, e aí eu tiro a raiz quadrada. Então x vai ser igual a raiz quadrada de 9x menos 4 dividido por x. Ora, isso quer dizer o quê? Que do lado direito da igualdade, depois de todas essas manipulações, sobrou só o x do lado esquerdo, o que tiver do lado direito vai ser uma função de iteração. Então essa quinta função de iteração vai ser a raiz quadrada de 9x menos 4 dividido por x. Então a gente fez diversas manipulações diferentes e a gente encontrou aqui 5 funções de iterações diferentes para o método ponto fixo. Qual delas será a melhor? Qual delas a gente vai utilizar? Bom, isso a gente vai discutir na próxima aula, tá? Então, a gente fazendo aqui um resumo da aula de hoje, a gente viu os métodos abertos, onde há uma leve introdução aos métodos abertos, onde cada aproximação vai ser dada por uma função de iteração aplicada na aproximação anterior, então a gente tem várias aproximações consecutivas. A gente viu o que é a função de iteração, e no caso do ponto fixo a gente viu como encontrar a função de iteração a partir de manipulações, e a gente falou sobre o critério de parada, em que em vez de eu ter o b menos a menor ou igual que uma tolerância, o que a gente faz é a diferença entre duas aproximações consecutivas, tá certo? No método ponto fixo, a função de iteração é descoberta a partir de manipulações da equação. E aí, como a gente pode manipular essa equação de diversas formas diferentes, a gente pode acabar tendo diversas funções de iteração diferentes. Na próxima aula, a gente vai continuar no método ponto fixo e a gente vai entender um pouco melhor essas funções de iteração, tá certo? Depois das próximas 2 aulas, que a gente ainda vai falar do método ponto fixo, a gente vai falar dos outros 2 métodos abertos, que são os métodos de Newton-Raphson e o método da secante, tá? Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!